Graça e paz para todos vocês, é um prazer estarmos juntos em mais um domingo, mais uma celebração da família. Eu queria compartilhar com você aqui o Salmo 27. Acompanhe comigo, a Bíblia diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém? Pai bendito, fale conosco. Nesse momento, ministra a Tua palavra em nosso coração, goteja a Tua doutrina, Deus amado e santo, pois estamos sedentos da Tua palavra. Somos como terra seca, esperando o Teu falar. Em nome de Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos, vocês bem sabem que todos os domingos, na celebração da família, nós estamos ministrando uma série de mensagens intituladas Esperança. E Deus quer trazer aqui através desse salmo uma palavra de esperança para você e para o seu coração, para a sua vida nessa noite. Se é de esperança que você precisa nesses dias de dificuldade, eu garanto a você que esse salmo, você lendo até o final, você vai perceber que o final desse salmo é uma poderosa mensagem de esperança, assim como o salmo todo. Então ele transpira a esperança do coração de um homem chamado Davi, que dizem, os estudiosos, que escreveu esse salmo quando da perseguição do seu filho Absalão, que queria o trono, almejava o trono, mesmo que tivesse que passar por cima do pai, Davi, enquanto fugia do seu filho, enquanto lutava para não combater seu filho, fugia e escreveu esse salmo. Eu imagino que, aliás, eu fico imaginando como é que Davi, consegue fugir e ao mesmo tempo escrever a Deus em versos, Escrever coisas maravilhosas, inspiradas. Eu imagino que enquanto ele fugia, ele se encontrava com Deus, ele tinha seu particular com Deus, seu momento de solidão com Deus, e acredito que o Espírito Santo ia inspirando e ele ia escrevendo essas coisas maravilhosas que nós lemos nos Salmos. Quiçá que nós também, no meio das nossas perseguições, no meio dos nossos problemas, no meio dos nossos abandonos, que nós sentimos de vez em quando, que nós nos encontrássemos com Deus e que nós também tivéssemos inspiração de Deus e no meio de uma fuga dessa, no meio de um problema, seja ele qual for, que Deus nos desse inspiração, escrevêssemos em verso e prosa para Deus também, derramássemos o nosso coração diante de Deus como Davi fez, tão maravilhosamente inspirado por Deus. Espero que, se você estiver passando uma luta, que Deus lhe dê inspiração e que você escreva algumas coisas, vai ser bom para a sua alma, vai ser bom, para você. Então veja, Davi foge, escreve essas palavras maravilhosas e eu, lendo esse salmo, percebi os dias difíceis que Davi estava passando e tentei entrar nesse momento de que Davi escreveu para compreender aquilo que ele estava escrevendo. Tentei me colocar no coração dele e percebi que os dias de Davi eram dias difíceis, eram dias de dificuldade. Não é fácil quando alguém da família se levanta contra nós. Não é fácil quando nós temos que combater em casa ou degladiar em casa, Ou quando quase que todos os dias a nossa casa se transforma, a nossa sala é um ringue, onde nós entramos no ringue contra alguém, que é o nosso sangue, que é a nossa família, e aquilo nos dói. Eu imagino que Davi estava com o coração doído, Davi estava aí com essa amargura, evitando esse combate, evitando esse combate bélico com o seu filho. E esses dias que nós estamos passando também, talvez sejam dias difíceis. Talvez você esteja passando um momento difícil na sua vida. E aqui eu quero que você encontre consolo, aqui nessa palavra de Davi, desse salmo. Eu quero junto com você extrair uma mensagem de esperança para o seu e para o meu coração essa noite. Porque passamos momentos difíceis
E quando olhamos para o nosso país, olhamos para os nossos dirigentes, e aqui eu falo todos, pela falta de exemplo, pelo que temos visto, pelos escândalos que têm aparecido, até mesmo no meio da igreja, talvez alguém possa dar uma balançada, alguém possa desanimar na fé, arrefecer na fé e pensar em abandonar tudo, jogar tudo para o alto, pensar em seguir uma carreira solo sem a presença de Deus na sua vida. Está difícil crer quando nós vemos o que se passa nos jornais, quando nós vemos as notícias tristes de todas as partes do mundo, ainda mais do nosso país também. Fica difícil crer quando vemos os homens com o coração duro, quando vemos tudo o que acontece, esse retrato social que se descortina diante de nós. Nós chegamos a perder um pouco, até algumas pessoas perdem a alegria de viver e passam a desacreditar da humanidade, passam a desacreditar do ser humano. Mas eu quero que você entenda que o ser humano tem em si a solução para chegar na bondade, apesar de que a maioria, que alguns dão lugar a um lado não muito poético do ser humano, o lado do caráter do ser humano, um lugar não muito louvável. Mas eu quero que você entenda que a criação é parte de Deus, e Deus criou os seus filhos para o bem e para boas obras, né? Então, nós vemos que é um momento difícil, assim como era um momento difícil na vida de Davi, e que talvez em meio à perseguição houvesse a dificuldade em entender Deus, entender os caminhos que Deus o estava conduzindo, estava levando, entender por que daquela guerra, o porquê daquela luta, daquele problema. Mas a primeira coisa que eu quero extrair aqui para você é que aquele que serve a Deus de fato, ele tem Deus como luz, como diz o salmista no início aqui. O Senhor é a minha luz. Ele tinha isso nítido, né? O Senhor não seria, o Senhor é a minha luz. E aí o livro de Miqueias, eu lembro que Miqueias capítulo 7, versículo 8, a Bíblia diz: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Olha a certeza que Miqueias tem, parece a mesma certeza que Davi também tinha, de que Deus é a luz dele, mesmo no meio das trevas. Então, em tempo de escuridão, ainda mais nessa época de Davi, na época de Miqueias, em que a luz que reinava era a luz do dia, a luz do sol, né? Não havia eletricidade, né? Tinha-se as lâmpadas, que eram lamparinas, elas eram alimentadas com azeite de oliva. Então, a noite era uma coisa de escuridão tremenda, era de trevas grandiosas, né? Nós não temos mais essa ideia de escuridão morando na cidade, né? Iluminados por todos os lados. Mas na época deles, a escuridão era de fato um breu, então, terrível. Então ela era necessária em todas as noites, onde não havia iluminação pública. Então era necessário você andar com uma lâmpada, era necessário andar com alguma coisa que iluminasse o caminho, iluminasse adiante para que você conseguisse andar, né? A luz também ela pode ser tida como remédio em dia de dores, né? A luz ela consegue dar um certo refrigério, uma certa tranquilidade. Nós não somos filhos das trevas, o ser humano não é afeito a trabalhar na escuridão. Ele, na sua feitura, né, no seu modo de existir, ele vive melhor durante o dia, ele trabalha melhor durante o dia, ele depende mais da luz. Aliás, é sabido que em dias nublados, as pessoas andam meio tristonhas, as pessoas andam meio taciturnas, as pessoas estão mal-humoradas por causa da falta de luz, da vitamina D. Então a luz, ela é um alento no momento de escuridão. E Davi sabia que a luz era algo que o acalmava no meio das trevas da sua solidão, no meio das trevas da sua luta, no meio das trevas da escuridão do momento de vida que ele estava passando, daquilo que ele estava passando junto com seu filho. Instalou-se na sua família um momento muito difícil, não muito agradável, não muito bom de degustar que ele estava vivendo. A luz também bem pode significar entendimento. Não sei se você percebe, na maioria das faculdades tem ali alguns archotes acesos, né, tochas acesas,
e esses archotes, geralmente são 3, tipifica a sabedoria em determinada área do conhecimento humano. Então, Davi bem pode estar dizendo que Deus, como luz, é a sabedoria que ele precisa para existir e para continuar existindo e para sobreviver àquele momento que ele está passando. Que é uma coisa que você pode aprender nessa noite. O meu Deus, o teu Deus, ele é a sabedoria que você precisa para passar por esse momento da sua vida. Deus é a sabedoria que o Brasil precisa para passar por esse momento. Deus é a sabedoria que todas as famílias, as cidades necessitam para passar esses momentos de dificuldade. Luz também, ela além de iluminar, né, de nos refrigerar com a luz, ou seja, nos acalmar com a luz, ela também pode ser aquecimento, ela pode nos aquecer. E diante do quadro do Oriente Médio, quando à noite a temperatura cai muito, a luz então é refrigério, o aquecimento que a luz traz, ela também dá uma sensação de calma, de bem-estar, de tranquilidade e de segurança no meio da frieza. Porque quando nós estamos passando lutas, talvez acontecesse com Davi, porque o momento de luta surgiu na vida dele e nessa hora os amigos são escassos, nessa hora aqueles que têm uma palavra de Deus inspirada são escassos, nessa hora os profetas se afastam, nessa hora os irmãos da igreja também nos abandonam. Então talvez a luz de Davi tipificasse essas 3 coisas. Então aquele que serve a Deus tem Deus como luz, ele tem isso certo como luz. Então você precisa aprender essa noite, nesse momento, através dessa palavra, a ter Deus como luz da sua vida. Luz para iluminar, luz que te dá sabedoria, né? Luz também que aquece você no deserto da vida. Então Davi tinha isso nítido. E outra coisa que eu percebo no servir a Deus, que Davi nos mostra logo no primeiro versículo, é que aquele que serve a Deus, ele tem Deus como única e suficiente salvação. Quando Davi nos diz aqui, é a minha luz, né? E a minha salvação. E aí ele pergunta, a quem temerei? Perceba, olha que coisa interessante, olha que palavra gloriosa de quem tem intimidade com Deus, né? Ele é a minha salvação e eu não tenho medo dos males que possam surgir em meu caminho, porque eu sei que Deus está comigo. Era mais ou menos isso que Davi queria dizer. Então a certeza de salvação, nesse caso, ele sentia no meio de todas as coisas que ele passava. Então, no meio de todos os momentos da vida, Davi tinha um ponto de apoio. Davi tinha alguém, na verdade, em quem ele podia se apoiar. Ele tinha alguém que lhe dava sabedoria, alguém que lhe dava sustento, né? Há quem pense na salvação aqui apenas na vida futura e nas coisas futuras. Mas Davi estava falando de salvação em tempo presente, além de salvação também em vida futura, claro. Então, nós precisamos nos lembrar que Deus é salvação para agora. Deus é salvação para já. Deus é salvação para a nossa solidão. Deus é salvação para os nossos medos. Deus é salvação para a nossa falta de sabedoria, como já foi falado. Deus é salvação para nossas faltas de amizade, né? Para a nossa falta de amizade. Deus é salvação para o abandono dos nossos amigos e para a falta de amizade. Deus é salvação no meio de nossa família, quando um caos se instala, para que as coisas sejam colocadas no lugar. Só a presença dele para nos refrigerar e nos ajudar. Então, essa salvação fala de Davi de um não ao desespero, ou seja, de não se desesperar. Isso fala de também não atentar para a própria vida. Se eu tenho alguém que me socorre, logo eu me sinto protegido, logo eu me sinto inserido, né, na proteção de alguém, e isso me deixa com tranquilidade, isso me deixa tranquilo, isso me tira angústia, isso me tira uma possível depressão sobre a minha vida. Né? Outra coisa que eu gostaria que você percebesse aqui com Davi, que é bem claro, é que ele tinha Deus também como vida. Então Deus era luz, Deus era salvação e Deus era vida. E quando eu vejo Davi, quando eu leio, né,
ver Davi é modo de falar, eu não estou vendo Davi. Apesar de que eu vou lendo os Salmos e vou imaginando a cena, e assim na minha memória, eu vou imaginando o que acontece, o que levou Davi a escrever isso aí. Mas quando eu ouço esse salmo, e depois da leitura desse salmo, e depois de eu imaginar ele escrevendo o salmo no meio da sua fuga, eu logo fiquei imaginando o apóstolo Paulo falar, né? Quando ele diz que Deus é a minha vida, eu lembrei de Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 21, quando ele dizia, porque o viver para mim é Cristo, e o morrer é ganho. Veja que Paulo falou de uma dualidade que, de todos os sentidos, essa dualidade para ele, que aparentemente para nós é estranha, Paulo tinha ela com satisfação e com tranquilidade. Perceba? Ele fala com certeza, ele fala com calma. Quer dizer, o viver para mim é Cristo, morrer é ganho. Logo, eu ganho vida em todos os momentos. Agora, em Cristo, e depois também em Deus. Depositado na pessoa de Jesus, ganho vida através dele. Então, aquele que tem Deus, né, como vida, ele crê em vida depois da morte? Sim, ele crê em vida depois da morte. Ele não se desespera. Ele não se desespera, de maneira alguma. Aquele que tem Deus como fonte de vida, ele sabe, como o apóstolo Paulo sabia, que ele nada perdia. Ou seja, aconteça o que acontecer, eu saio ganhando, eu saio lucrando. E aí eu me lembro de outro versículo da palavra de Deus, dita por Paulo, quando ele diz, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados, né, pelo seu santo decreto, pela sua santa vontade, enfim. Então, Deus é quem proporciona esse ganho. E aí, você pode dizer, peraí, meu amado amigo, você deve estar enganado quanto a isso. Não. Quando eu olho para isso, eu penso nos primeiros cristãos, vejo os cristãos sendo mortos nas garras das feras, no coliseu da vida, vejo eles sendo mortos crucificados, vejo eles sendo mortos por perseguição, e eu não vejo nos mártires, por exemplo, quando eu olho para o primeiro mártir, que é Estevão, ele ali, diante da morte, a tranquilidade que ele sentia de enfrentar aquele momento. Então, aquele ou aquela que sabe que tem Deus como centro de sua vida e como doador da vida, ou seja, ele é a razão da minha vida e da sua vida, ele não se desespera no momento de angústia do qual pode estar passando e o qual Davi estava passando. Então, o que nós podemos aprender? Que a palavra de Deus para nós é muita calma nessa hora, como a gente costuma dizer. Todas as coisas estão acontecendo, todas as coisas estão querendo nos atropelar, as pessoas estão querendo, né, nos atropelar também, mas espera aí, Deus é Senhor da nossa vida. Deus também é Senhor das outras vidas. Ele não vai permitir que esse atropelamento defina a minha vida, dê cabo a minha vida. Porém, se for da permissão de Deus, assim como foi da permissão de Deus que acontecesse com Estevão, assim como foi da permissão de Deus que acontecesse com Paulo, assim como foi da permissão de Deus que acontecesse com seu filho, Yeshua, Deus vai sair lucrando com isso e há um bom fim em todas as coisas. Mas eu quero dizer para você algo, não se desespere, não pense o pior da sua aprovação, não pense o pior desse momento. Tenha Deus como centro da sua vida, tenha Deus como doador de vida. Veja, parece até que Davi nos pergunta, bem, que desespero é esse que vocês estão passando? Porque se eu olhar para Davi, o filho dele queria matá-lo, o filho dele estava no encalço dele para matá-lo. Eu, apesar de toda a dificuldade que tenho, nenhum filho está no meu encalço. E eu não imagino, eu não consigo imaginar, talvez você também não consiga imaginar, o que se passa no coração de um pai quando um filho se propõe a buscar a vida dele, se propõe a matá-lo. Eu não entendo. Eu não consigo conceber quais são os pensamentos que vêm na cabeça de um pai jurado de morte por um filho. Eu não consigo conceber também quais são as ideias que ele tem, as saídas que ele busca. Eu não consigo também conceber o que ele pensa sobre o filho. Eu não consigo entender. Assim também como talvez nem você consiga entender a sua situação. Uma coisa que eu digo é, fique tranquilo, fique tranquila,
Deus não vai deixar que esse momento acabe com a sua vida, dê cabo da sua vida, ou que ele venha a determinar o final da sua vida nesse momento. Deus vai se levantar em teu favor e algo vai acontecer de miraculoso da parte de Deus. Sei que esse momento vai passar, sei que essa tormenta vai passar, sei que essa aprovação vai passar pela sua vida. Tenha Deus como doador da sua vida. Nesse caso, abra mão da sua própria vida para que Deus intervenha e para que Ele faça como Ele achar melhor. Veja, Davi fugiu do seu filho nessa esperança. Davi fugiu do seu filho não que ele não tivesse condições de enfrentar seu filho, não que ele não tivesse um excelente capitão ao seu lado que tomava conta da sua guarda, não que ele não tivesse um exército à sua disposição, ele tinha. Alguns se amotinaram, mas o grosso do exército continuou com o rei Davi. Ele tinha total condição de ir a uma luta armada contra seu filho, mas ele preferiu fugir e esperar que Deus entrasse em evidência, que Deus trabalhasse em seu favor. Alto lá, o que você pode aprender essa noite com isso? Talvez seja momento de você se recolher. Talvez seja momento de você aquietar seu coração. Talvez seja momento de você se calar diante de Deus. Talvez seja momento de você não proferir nenhuma blasfêmia. Talvez seja momento de você fazer como Jó, estar em silêncio, sentar em silêncio, ficar quieto. Talvez seja o momento de você procurar em meditação, encontrar-se com Deus e deixar que Deus tome essa guerra que é sua nas mãos dele e peleje essa luta por você, como diz a palavra de Deus. Foi isso que Davi buscou e foi isso que Davi conseguiu. Então, se eu tenho Deus como vida, logo eu tenho Deus como minha esperança e minha meta. Se eu tenho Deus como vida, minha vida, doador da vida, eu também tenho Deus como minha meta pessoal, né? Como minha esperança e minha meta pessoal. Isaías é quem diz no capítulo 55 do seu livro, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto estar perto. Talvez esse momento aconteceu na sua vida para você ter a meta de buscar a Deus. Talvez esse momento aconteceu na sua vida para que você centralize forças em meditar na palavra, em buscar a face do Senhor para a sua vida, buscar a presença de Deus em você, talvez coisa que você já tenha feito e fez e faz, mas não fez com tanto afinco. Talvez esse abandono dos amigos, esse abandono da família, esse problema que surgiu na sua vida, seja o impulso que você precisa exatamente para desnudar-se diante de Deus, para tirar o seu escudo de diante de Deus, para desarmar-se diante de Deus, para mostrar-se diante de Deus totalmente dependente da pessoa dele. E assim Deus te mostrar uma revelação nova, e assim Deus te mandar uma unção de refrigério nova, e assim a evidência da presença de Deus possa te impactar de forma maravilhosa e você sair disso tudo renovado, sair disso tudo num patamar acima do que o que você entrou na presença de Deus. Então, se nós temos Deus como esperança, buscamos a face do Senhor. O livro de Crônicas, Davi também, o livro de Crônicas e o salmista Davi diz algo parecido. Eles dizem: buscai o Senhor e a sua força, buscai a face do Senhor continuamente. Ele diz isso em 1 Crônicas capítulo 16, versículo 11, ou seja, ele nos convida a buscar Deus, nos convida a nos derramar diante de Deus, nos convida a buscar a vontade de Deus para as nossas vidas, que é o querer de Deus em nós. Então veja, quantas pessoas, meus irmãos, nos pedem orações? Muitas. Quantas pessoas nos pedem oração agora pelas redes sociais? Muitas. E nós oramos, né? Nós oramos por essas pessoas, mas eu percebo que fora essas, tem algumas pessoas que pedem oração, mas não se aproximam de Deus. Elas pedem oração, mas elas mesmas não se comprometem a orar junto. Elas pedem oração como quem entrega um fardo, como quem diz: eu já coloquei na mão de fulano e agora ele vai se virar com esse problema e ele descansa.
Não, esse descanso, aprenda, esse descanso está nas mãos da pessoa errada. Ainda que você peça para um pastor, ainda que você peça para alguém que tenha muita intimidade com Deus, você também precisa se dispor a buscar a face de Deus e a engrossar, né, a fileira de oração em teu favor. Muitas pessoas não se aproximam de Deus, eles pedem oração, mas mantêm-se ali. Assim como muitas pessoas também recebem de Deus curas maravilhosas, que às vezes membros das igrejas não recebem, elas recebem, mas elas ainda não se aproximam de Deus, não conseguem ter intimidade com Deus, não buscam servir a Deus de maneira alguma. Outras pessoas também, meus irmãos, apesar disso, não movem uma palha para servir a Deus de alguma forma. Eles são abençoados e fogem da presença de Deus. Isso aconteceu na Bíblia, isso acontece na igreja onde eu sou pastor e nas outras igrejas pode acontecer também da mesma forma. Muitas pessoas também no caminhar da vida, por distanciar-se de Deus, por preferirem andar longe de Deus, dizendo no seu coração um engano, no seu coração eles se enganam dizendo que servem a Deus e que tem Deus no coração, mas de fato isso não é verdade. Eles quebram a cara e mesmo depois de quebrar a cara, eles não buscam a presença de Deus. Se machucam outros, arrumam cicatrizes nas suas almas, choram durante noites a fios, têm problemas, sentem o abandono, mas ainda não querem buscar a face desse Deus Todo-Poderoso. Mas o convite de Crônicas, capítulo 16, versículo 11, continua de pé. Buscai ao Senhor e a sua força, ou seja, é tempo de buscarmos a presença de Deus para as nossas vidas. É tempo de tomarmos as rédeas da nossa vida espiritual nas nossas mãos e não depender de outros, não depender de terceiro. Nós temos que aprender a depender apenas de Deus. É nele que depositamos a nossa confiança. É nele que buscamos o final da nossa aprovação. É nele que buscamos esperança de dias melhores. O salmista nos diz tudo isso e também existem pessoas que vivem na mentira, na tentativa de passar uma imagem de que tudo está bem, de que tudo está no seu devido lugar. É aquela pose, aquele peito empolado, mas por dentro está todo quebrado, está todo ruim, está todo danado, está horrível. Mas mesmo assim não querem buscar a face desse Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, minha irmã, Davi nos passa essa confiança e no final do Salmo, perceba que ele tinha tudo isso de Deus, no final do Salmo ele diz uma coisa maravilhosa, ele diz no versículo 13 e o 14, ele diz: pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aqui está a mensagem de esperança de Davi. Apesar da perseguição, apesar da morte estar no seu encalço, apesar do seu filho ter se levantado contra ele, ele ter sentido a dor de ver seu filho se levantar contra ele, apesar de tudo isso, ele tinha uma certeza que se ele não cresce, ele diz, eu pereceria certamente, pereceria sem dúvida, se não cresce que viria os bens do Senhor. Essa palavra de Davi serve para mim e para você. O que ele está dizendo? Creia em Deus, que ainda durante o percurso da sua vida, você vai ver a provisão de Deus. Acredite que Deus vai trabalhar ainda em teu favor. Acredite que esse mal, esse problema, essa perseguição não vai desembocar na sua morte. Ele está dizendo, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Ele está dizendo, eu acredito que vou viver ainda isso. Eu acredito que vou colher o melhor. Os bens do Senhor são isso. É o favor de Deus, é a benevolência de Deus na minha vida. Eu creio que ainda em vida vou ver tudo isso se resolver. Então você acredite, no momento que você está passando, você ainda vai ver tudo isso se resolver. Você ainda vai ver as coisas serem colocadas nos seus lugares. Os teus olhos ainda vão ter o prazer, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à dúvida, mesmo em meio ao abandono, ainda no decurso da sua vida, você vai ter prazer, você ainda vai chorar de alegria,
por estar vendo Deus trabalhar em teu favor e por estar vendo, porque você vai ter o prazer de ver as promessas de Deus se concretizarem na tua vida. Elas vão se tornar reais, elas vão se tornar verdadeiras na tua vida e você vai ter a alegria de ver tudo isso no seu devido lugar. Aguarde um pouco. E aí o salmista continua, ele diz: espera no Senhor, anima-te. Essa palavra anima-te é maravilhosa. Então ele diz, anima-te, e diz, e ele te fortalecerá o coração. Continua, espera, pois, no Senhor. Aqui Davi dá um direcionamento maravilhoso. Ele diz, olha, você precisa esperar mesmo em Deus, mas não é esperar estar sentado. Você precisa fazer alguma coisa no decurso da sua espera. É como eu falei anteriormente, você não vai pedir oração e descansar, você vai orar junto. Então ele está dizendo, espera, mas tira essa cara de tristeza, tira essa cara de ponto final, tira essa cara de que tudo acabou, tira essa cara de que é final de carreira, tira essa postura de que você perdeu a guerra. Não. Você pode ter perdido uma batalha, mas a guerra não. Você pode ter sido convidado a se recolher por um tempo, mas isso não significa que você vai passar a vida toda fugindo ou passar a vida toda escondido. Não, não vai. Você pode até ter entrado na caverna, mas Deus te chama para fora. Vai chegar um momento que Ele vai te chamar para fora desse lugar. Você não vai viver aí dessa maneira. Então, anima-te, né? Unge teu rosto, ou seja, se perfuma, melhora, coloca um sorriso para fora. Aquele que anda com Deus, aquele que tem Deus como vida, ele é sorridente, ele não é taciturno, ele não anda com a cara fechada, ele não tem esse aspecto de quem está sofrendo dia após dia, ele não tem esse aspecto de quem é mal amado ou mal amada, não, ele é alegre, porque ele espera em Deus. Por isso ele diz, anima-te, anima-te. E ele fortalecerá o teu coração. Essa palavra é maravilhosa também. Por quê? Porque o abandono dos amigos pode nos enfraquecer. Nós podemos olhar para os lados e dizer, puxa vida, mas eu não esperava que fulano me abandonasse no meio de tudo isso. Fortalece o teu coração no Senhor, espera nele, como diz o Davi. Ele vai fazer com que o teu coração se fortaleça, ainda que alguém te abandone, ainda que seu pai te abandone, ainda que a sua mãe te abandone, ainda que seus filhos te abandonem, ainda que seus irmãos te abandonem, mas Deus não te abandonará. Ele vai fortalecer o teu coração nesse momento de angústia, nesse momento de tristeza, nesse momento de dor. Ele diz, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Ele vai te pôr de pé, Ele vai te pôr numa posição tranquila, numa posição altiva, porque Ele é Deus sobre tua vida. Aí ele diz, espera, pois, no Senhor. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei quais são os seus medos, eu não sei do que você está fugindo. Você pode estar fugindo do passado, pode estar fugindo de alguém, você pode estar com medo de alguma coisa que ainda virá, você pode estar colhendo a ansiedade desse momento que virá sobre a tua vida, mas uma coisa eu quero te dizer, espera no Senhor e se anima, Ele vai te fortalecer. Continue esperando no Senhor, continue acreditando na provisão divina sobre a tua vida, continue orando, continue buscando a face desse Deus, continue se consagrando, ainda que não se fale mais de consagração desses dias, mas continue orando, continue cantando, continue a sua jornada, ainda que algumas pessoas te abandonem, ainda que te desconheçam, mas há um Deus no céu que conhece teu coração, conhece a tua vida, e hoje Ele diz para você, espera, pois, no Senhor, anima-te, é tempo de você se animar. Deus já se levantou em teu favor, Deus já decretou a tua vitória, Ele já mandou o anjo com a tua vitória para te entregar. Então você fique tranquilo esperando em Deus. Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração, eu espero que essa palavra te sirva de consolo. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo. Em nome do Pai, eu te abençoo. Em nome de Yeshua. Amém e amém.